Oi, gente, meu nome é Camis Cominha e esse é o segundo episódio do Fui Criar e Surtei. E hoje a gente vai falar de um tema que vocês escolheram lá nos stories do Instagram, que é, mas e se eu for ruim mesmo? E eu sei que é um tema muito complicado, muito delicado. Eu vou trazer coisas mais pessoais pra vocês entenderem o que que eu tô falando e por que que eu tô falando, mas eu sei que às vezes pode pegar ali mais fundo em vocês. Então eu também já quero deixar claro que este podcast aqui, não só esse episódio, mas todos o podcast no geral, ele é um projeto baseado em vivências e opiniões pessoais, claro que com muito cuidado e muita responsabilidade em tudo que eu tô falando aqui, mas eu não sou uma psicóloga, ok? Então eu vou contar sempre baseado em alguma história pessoal, em alguma coisa que aconteceu comigo, pra que vocês entendam baseado em que eu tô falando isso, tá? E esse episódio não é diferente disso, mas não sou psicóloga, acho muito legal falar disso. Então vamos lá, acredito que todo mundo aqui sabe o que que é o termo, né, síndrome da impostora, e eu acredito que eu descobri esse termo até que muito tarde, porque eu acredito que foi lá para o final de 2018, né. E coincidentemente ou não, foi exatamente na época que o Anyway estava sendo criado. E para quem não sabe, o Anyway foi meio que um empreendedorismo culposo, onde não há intenção de empreender. Por quê? Eu estava estudando para um projeto pessoal, para quem não sabe, esse Anyway Creative não é o primeiro Anyway da minha vida. Já existiu o Estúdio Anyway e Universo Anyway, que na verdade eles eram a mesma coisa, só mudou de nome depois. Era um projeto focado em moda, em comportamento alternativo, já que eu, acreditem ou não, sou pessoa formada em moda, sempre foi o sonho da minha vida trabalhar com isso. Depois a gente pode até falar mais disso, essas questões de sonhos de infância, mudanças, blá blá blá. Mas enfim, então eu tinha esse projeto, e ele tinha blog, tinha Tumblr, que ainda estava muito em alta, tinha Instagram, tinha tudo possível, e eu amava o que eu estava fazendo, mas ao mesmo tempo, né, também já juntando com o último episódio sobre o perfeccionismo, eu olhava e eu sabia que ele não estava bom. Eu sabia que ele estava feio, eu sabia que ele estava "Ai, tá estranho, eu não tô conseguindo comunicar todo um conhecimento que eu tenho sobre o assunto", mas ao mesmo tempo eu só sabia que estava feio. Eu só não sabia o que melhorar, como melhorar, o que que eu podia trazer, o que que eu podia fazer. E aí, já que eu tinha acabado de sair do meu emprego CLT, eu comecei e fazer uma cirurgia da vesícula, também é uma informação importante, porque eu estava totalmente de molho em casa. Eu comecei a estudar marketing digital, focado em marketing de conteúdo. Não foi com coisas aleatórias da internet, tá? Foram com cursos mesmo. E tudo que eu aprendia, eu executava nesse perfil, porque ele tinha praticamente público nenhum e ele tinha engajamento nenhum. Então, se eu fizesse alguma coisa e não desse certo, que diferença faz, né? Então, isso também já fica. Eu sempre falo para as pessoas: seu perfil é muito pequeno e você tá precisando melhorar, aproveita, porque aí você pode errar à vontade, assim. Então, eu estava nesse período, e aí eu executava as coisas também com muita responsabilidade, porque eu queria muito melhorar. Então, executei isso aqui, qual foi a dificuldade que eu tive? Eu anotava essa dificuldade para que eu me aprofundasse em aprender sobre aquilo, e eu anotava os resultados que eu estava tendo, o que que melhorou muito, o que que melhorou pouco, e estava crescendo. Esse crescimento fez com que uma ex-colega de trabalho minha, lá em 2015, se eu não me engano, eu trabalhei com ela tinha acabado de participar de uma palestra que falava sobre posicionamento digital, a importância de estar nas redes sociais, e ela viu esse perfil melhorando, veio me perguntar quem é que estava cuidando, o que que estava acontecendo, eu falei que era eu mesma, que eu estava estudando, e ela insistiu muito para que eu cuidasse das redes sociais dela, e eu falei não 300 vezes. Eu acho que foi o processo, assim, até conseguir um cliente mais longo possível, porque ela, "Não, mas eu sei que você tá aprendendo, mas você aprende enquanto você tá fazendo", e eu: "Não, não, não, porque eu não sei o bastante, porque eu não consigo, porque eu não vou te trazer resultado, porque não vai dar certo, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê". Vocês já estão vendo por que que eu tô contando essa história, né, tem tudo a ver com o tema do episódio. Enfim, no fim, eu acabei aceitando cuidar dessas redes sociais dela. Na verdade, eu acabei aceitando fazer pra ela o mesmo escopo que eu já fazia pro Universo Anyway, que era, a criação de um site dela mais institucional, só pra apresentar o que ela fazia, blog, cuidar das redes sociais, que até então era Facebook e Instagram. E aí, qual que é a questão? Eu aceitei fazer pra ela exatamente o mesmo escopo que eu já estava fazendo pra Anyway, justamente como uma forma de eu ter aquela sensação de eu sei o que eu tô fazendo. Porque eu já estou executando isso no meu perfil e eu já estou começando a ter resultado. Literalmente todos os números possíveis estavam aumentando, então eu falei: "Eu consigo fazer isso". E para ajudar ainda mais nessa questão de eu ter essa sensação de eu consigo fazer isso, o que que eu pensei? Eu vou estudar ainda mais. Se eu já estava num momento ali de estudar todos os dias para poder melhorar o meu perfil, agora eu vou melhorar o meu perfil, eu vou melhorar o perfil de outra pessoa, então eu vou estudar ainda mais. Mesmo assim,
que aconteceu? Primeira semana de trabalho, eu comecei a me sentir muito mal e comecei a ter pensamentos constantes de: você tá fazendo essa pessoa gastar dinheiro. Não é um investimento, ele está gastando dinheiro com você, porque você não sabe o que você tá fazendo. E uma decisão muito ruim que eu tomei, que na verdade eu acredito que é muito normal as pessoas tomarem essa decisão, foi que eu comecei a seguir agências, social medias individuais e pessoas que fossem estrategistas digitais de alguma forma, independente do que elas falassem. Eu só queria começar a ter um contato a mais com pessoas que já estavam trabalhando com isso. E o que aconteceu? Piorou muito todo o sentimento e todos os pensamentos ruins que eu estava tendo. Porque eu meio que ao invés de ter aquela sensação de que eu não sabia o que eu estava fazendo, eu comecei a acreditar totalmente. Eu tinha certeza que eu era uma fraude, que eu estava fazendo essa pessoa que não era só um cliente que apareceu, era uma pessoa, uma amiga, sabe? Eu estava fazendo essa pessoa desperdiçar todo o dinheiro dela e que eu me enfiei pra fazer uma coisa que eu não sabia fazer, e se qualquer pessoa descobrisse que eu estava fazendo aquilo, seria uma vergonha muito grande, porque eu, enfim, vergonha, fraude, tudo de ruim possível que você conseguir pensar, era a sensação que eu tinha, né. Então, eu comecei a ficar muito mal da cabeça. E aí nisso o algoritmo faz o trabalho dele, né. Se hoje em dia ele já te mostra alguma coisa que às vezes você tá pensando, ele já aparece ali, naquela época não era tão avançado assim, mas já funcionava. E começou a aparecer pra mim conteúdos, principalmente de psicólogas, falando sobre síndrome da impostora, né, explicando o termo, explicando que: "Ai, você não é uma pessoa ruim, você sabe o que você está fazendo, você é boa no que você faz, é a síndrome da impostora". E aí, tendo noção de que esse termo existia, de que isso de síndrome da impostora existia, me veio a grande pergunta que é o tema desse episódio. Eu estou com síndrome da impostora ou eu só tô muito consciente de que eu sou ruim e eu tô tentando fazer algo que eu não sei? E pelo amor de Deus, que pergunta difícil de responder. Principalmente que a gente não pode deixar de lado essa questão. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa elitista, então eu sempre vou considerar várias situações e vários cenários. Então, se você tá nesse momento onde você tá tendo um conflito interno, este conflito interno está atrapalhando a sua vida e você não tem condição de ir atrás de ajuda psicológica, que é no meu caso, e você também não tem condição de ir atrás dos melhores cursos profissionalizantes e que não sei o quê, porque também tem essa, né. Se você se convence de que você tá com síndrome da impostora, você vai falar: "Ah, preciso de terapia", né. Pelo menos eu acredito que da minha geração pra frente a gente acredita nisso, das outras eu não posso falar. Mas e se a gente vê que, tipo, não, não é síndrome da impostora, é eu que realmente não tô sabendo fazer esse negócio, você vai atrás de aprender, você vai atrás de um curso, você vai atrás de uma mentoria, você vai atrás de um livro, alguma coisa assim. E o que acontece quando você não tem condição de fazer nenhuma das 2 coisas? Que era o meu caso, porque eu tinha acabado de sair desse emprego CLT, e eu tinha recebido meu acerto, estava recebendo ali todos os direitos, tudo certinho, porém eu já tinha feito os investimentos em várias coisas, inclusive alguns dos cursos que eu estava fazendo eram gratuitos, outros eu paguei. Eu comecei a fazer um curso de comunicação em moda, que eu não consegui terminar porque ele era presencial e eu tive que retirar a vesícula, mas enfim, outra história. Então, tipo assim, eu já não tinha mais como investir em nada. Então era tipo assim, acabou de chegar um grande problema na minha vida, acabou de chegar algo que realmente tá me atrapalhando, e eu estou com uma dúvida se é uma coisa ou se é outra, e eu simplesmente não tenho recursos para que eu descubra qual que é a resposta e o que que eu tenho que fazer. E para piorar a situação, para quem não sabe, eu sou uma pessoa que tem ansiedade, e não num nível fraquinho não, tá gente, é uma ansiedade, assim, desesperadora. E, então, eu estava tão mal da cabeça, que eu já tinha o emprego CLT já tinha me feito muito mal, então eu saí desse emprego precisando muito me cuidar e ficar me desconectada das coisas, aí veio a cirurgia na vesícula, aí veio esse empreendedorismo do nada, que eu nem sabia o que era, saber pra você ter noção, gente, em questão de abrir CNPJ, eu não sabia como funcionava, e eu não sabia o que que era MEI, o que que era o DAS, que é o imposto, não sabia nada, nada, nada. Eu tô falando isso pra vocês entenderem o quanto que eu era crua, então eu estava muito perdida. Então, tipo assim, eu meio que não tive tempo de melhorar das minhas questões que eu tinha passado no CLT, e já chegou um novo desafio completamente diferente ali na minha vida. E aí eu não estava nada bem da cabeça, essa dúvida aí de síndrome da impostora ou consciência de ser ruim começou a me perturbar a cabeça.
E eu estava tão mal, que eu sabia que eu não conseguiria chegar em pessoas próximas de mim, que eu sei que são pessoas quer dizer, hoje em dia eu sei, que são pessoas que me falariam de forma sincera aquilo, e perguntar pra elas: "Ó, tô passando por isso aqui, tô com essa questão, tô com essa dúvida, o que que você acredita que eu estou passando? É síndrome da impostora ou é outra coisa?". Porque eu tinha total noção de que no meu estado mental naquele momento, se a pessoa falasse: "Ai, Camis, é síndrome da impostora, você é ótima", eu ia falar: "Ai, essa pessoa gosta de mim, então ela tá tentando me agradar, então não dá pra levar essa opinião em consideração". Ao mesmo tempo, se qualquer pessoa chegasse em mim e falasse assim: "Ai, Cami, você acabou de começar nessa área. Você ainda tem muito que aprender, isso é normal". Hoje em dia, isso é uma resposta completamente ok, e que eu acho que deveria acalmar a pessoa, né. Não, realmente, eu estou no início. No início a gente sempre é ruim aquilo, não é nem ruim, a gente tá no começo, a gente tá se alfabetizando naquilo. Mas na época minha cabeça não iria entender isso, e eu sabia que ela não ia entender isso. Então eu considero a ansiedade também faz isso, né, você pensa lá na frente todas as possibilidades, blá-blá-blá. Então, a minha cabeça pensou nessa possibilidade da pessoa falar que eu sou ótima, e nessa possibilidade da pessoa falar que eu só estava ainda no começo aprendendo. E as 2 pareciam muito ruins pra mim, porque se alguém falasse: "Você tá aprendendo, você ainda tá no começo", eu ia entender como: "Realmente, você é ruim". Entendeu? Então eu ia me sentir um lixo de qualquer forma. Ou seja, eu não abri isso que eu estava sentindo pra ninguém. Era eu comigo mesma, se resolve aí ou surta de vez. E claro, se você ouve que eu tive esse tipo de pensamento, que eu tive esse tipo de coisa, e você acha que eu sou louca, parabéns, você deve estar bem da cabeça, tá? Porque não é a situação de uma pessoa que tá com ansiedade e não está passando por nenhum tipo de tratamento, tá? Se você tem qualquer questão mental, você não tá passando por um tratamento, esse tipo de pensamento é assim, uma quarta-feira na sua vida, ou seja, é completamente normal, tá. Então, enfim, se você não se identifica, isso é muito bom. E aí, uma coisa que, apesar de ter sido muito difícil, de certa forma eu me orgulho, é que mesmo tendo todas essas questões, tanto financeiras quanto psicológicas, quanto tudo possível, eu acredito que eu tomei a decisão certa. Por quê? Sem conseguir decidir se era a síndrome da impostora ou se eu só estava consciente de que eu era muito ruim, eu decidi aceitar e abraçar totalmente como, tipo, isso é 100% verdade, de que as 2 questões estavam acontecendo. Ou seja, né, eu me autodiagnostiquei, eu não sei diagnóstico se encaixaria nesse termo, mas enfim, vocês entenderam. Eu coloquei ali como uma certeza, eu estou com síndrome da impostura e ao mesmo tempo eu sou muito ruim. E aí o que eu fiz, o que eu pensei, o que eu falei, enfim, tudo isso, é basicamente o conteúdo que eu quero que vocês absorvam desse episódio, porque eu realmente acredito que eu tive os pensamentos e as reações certas. Então tá, soluções. Começando pela síndrome da impostora. Eu parei pra ouvir as vozes da minha cabeça, que não são poucas. E eu percebi que nesses momentos onde me batia esses sentimentos ruins, essa sensação de você é uma vergonha, você é uma fraude, blá-blá-blá, parei pra pensar o que é que eu estou pensando, quais são exatamente, o que que essas vozes estão me falando aqui. E basicamente era sempre em comparação. Então era: "Você é muito ruim, porque você viu pessoa tal fazendo coisa X". Você não sabe de nada, porque você viu pessoa tal fazendo coisa tal, entendeu? Então era sempre, sempre, sempre baseado em uma comparação. Então eu já alinhei ali, já liguei uma coisa com a outra, que eu tinha acabado de seguir um trilhão de gente no Instagram e que essas pessoas estavam me fazendo mal. Então, eu também quero deixar nítido aqui que não quer dizer que o conteúdo da pessoa era tóxico, quer dizer que eu não estava bem mentalmente para que eu pudesse consumir aquele conteúdo e aquilo fosse positivo para mim. Então, se aquele momento me pedia que eu deixasse de seguir aquela pessoa. Então, eu parei de seguir todos os social medias, eu parei de seguir todas as agências e estrategistas e qualquer pessoa que tinha minimamente uma vibe de coach, o que acabou afetando até as pessoas que eu conhecia. Por quê? Lá nos stories, já tendo ali a função de você compartilhar o post do feed de outra pessoa, compartilhar alguma coisa que você viu, e mesmo quando não tinha, né, as pessoas tiravam um print e postavam. Então, eu percebi que tinha gente que ela tinha exatamente aquela postura de compartilhar coisas e de passar mensagens e que não sei o quê, que na cabeça da pessoa, né, na visão da pessoa, provavelmente ela se inspirou por aquilo, ela se motivou por aquilo e ela quis passar pra frente, só que estava me fazendo mal. Então eu tenho pessoas que não me fizeram nada, não tenho nada, digamos assim, contra elas, mas o que ela posta nas redes sociais
me fez mal e por isso elas continuam mutadas até hoje, entendeu? Porque a minha saúde mental é mais importante e eu não posso deixar que a minha vida seja afetada por conta disso. É claro que daqui a pouco a gente fala de outros pontos mais profundos sobre isso, tá? Eu tô falando sobre a época ali. E essas pessoas que até hoje em dia continuam mutadas, várias questões também, tá, gente? Por favor, só tô falando disso pra vocês não acharem que eu sou louca. Ou melhor, até sou, mas em outros pontos, não nesse. E a ideia aqui não era me isolar. Talvez eu até possa parecer isso, mas eu não acredito que foi porque eu não deixei de seguir todo mundo e deixei de falar com as pessoas e não foi isso. Eu deixei de seguir as pessoas que tinham certas posturas, que tinham certos comportamentos, que falavam certas coisas. A ideia era eliminar ruídos. Apesar de esse ser um termo também que muito empreendedor padrão e usa por aí, eu acho que ele faz todo sentido, né. Que é o que que está causando ruídos na sua vida, o que que tá te atrapalhando, o que que tá sendo um empecilho. Naquele momento era isso. Então a minha ideia foi eliminar esses ruídos. Qualquer coisa que me desencorajasse de continuar fazendo o que eu estava fazendo. Porque pra ser sincera com vocês, gente, quando essa primeira cliente chegou, mesmo a gente já tendo fechado algo mensal, assim, imediatamente, e ela saiu me indicando pra um monte de gente, então meio que na mesma semana já apareceu um outro cliente pra uma coisa avulsa, e depois uma outra pessoa, e depois uma outra reunião. Mesmo vendo as coisas acontecendo, elas indo pra frente, não era algo que eu via como: "Deste momento pra frente eu estou empreendendo, deste momento pra frente eu sou uma social media, eu tenho uma agência". Não era assim. Demorou muito tempo até eu colocar um nome, demorou muito tempo até eu começar a falar para as pessoas que era isso que eu fazia, porque na minha cabeça, até porque essa era a minha ideia de quando eu saí do emprego CLT, já que eu trabalhava em shopping, e isso acabou muito com a minha cabeça por diversos motivos diferentes, eu saí pensando: "Eu só quero paz. Eu só preciso ter paz na minha vida". Então, já que eu sou alguém que ama muito papelaria, eu sempre gostei muito de ir em papelaria, eu pensei: ganhar um salário mínimo por ganhar um salário mínimo, eu vou ganhar um salário mínimo trabalhando numa papelaria, vou atender ali umas pessoas, pelo menos eu vou ficar em paz, sabe? Tipo, talvez nem fosse a verdade, mas na minha cabeça era isso. Então eu estava vendo esse trabalho e aí eu já estava incomodada, porque eu pensei: "Tá me perturbando tanta cabeça, sendo que ele é temporário, daqui a pouco eu vou melhorar aqui da minha cirurgia da vesícula e eu vou entregar uns currículos e vou trabalhar em uma papelaria. Isso não é o que eu vou fazer". Estamos aqui, né, 7 anos depois, quase 7 anos depois. Então, a ideia era trabalhar em uma papelaria, e eu estava ali com o Anyway, que não era Anyway, pensando em como que eu poderia melhorar, porque essas questões de síndrome da impostora ou e me sentir ruim no que eu estava fazendo, estava me fazendo muito mal. E eu saí do shopping justamente para poder melhorar, da minha saúde mental. Então, mesmo que fosse algo temporário, eu tinha já aquela urgência de: "Vamos, arranja aí uma solução e melhora nisso, não dá pra você continuar do jeito que tá, daqui a pouco você tá doida", entendeu. E eu quero até reforçar isso, porque se alguém já segue o Anyway ou foi fuçar lá o feed, olhando coisas antigas, já viu que eu já falei várias vezes, também já falei várias vezes nos stories, sobre presta atenção em quem vocês estão seguindo, presta atenção de quem é o conteúdo que vocês estão consumindo, porque às vezes a nossa intenção é a melhor de todas. "Ai, tô fazendo concorrência aqui, eu tô percebendo que quero perceber o que que as outras pessoas da mesma área que eu estão fazendo, o que que elas estão postando, o que que elas estão soltando", ou "eu quero me inspirar, eu quero aprender com pessoas que têm muito mais experiência nessa área do que eu, então eu quero aprender alguma coisa com elas". Às vezes a nossa intenção, na verdade eu acho que sempre, né, a intenção é maravilhosa, só que você tem que ver se na realidade é isso que tá acontecendo, ou se só tá te trazendo um sentimento ruim, se só tá fazendo você se sentir um lixo, então presta atenção, sabe. Às vezes vai compra o curso da pessoa, mas não segue ela no Instagram pra ver ela comemorando, que ela conseguiu coisa tal, que ela fez coisa tal, e dependendo do seu estado mental, ao invés de você comemorar junto a conquista da pessoa, você vai sentir um lixo porque ela conseguiu e você não. Então tem muitas questões, sabe. Então, no geral, assim, prioriza a sua saúde mental, sabe. Tem muita gente pra seguir, tem muita coisa pra fazer, se aquela pessoa não tá te fazendo bem, não tem o que questionar. Muta, se tipo, eu gosto do conteúdo dela no feed, mas nos stories ela posta umas coisas que eu não acho legal, muta os stories, sabe, continua seguindo no feed. Se tudo te faz mal, para de seguir. Não tem por que ficar se sentindo um lixo, porque você não é forçado a continuar seguindo aquelas pessoas. E uma outra coisa que eu percebi nessa época, era que esses pensamentos ruins que eu tinha, eles pioravam muito quando eu me sentia perdida com algum processo, com alguma coisa que eu estava passando, né, o que
faz todo sentido, enfim. Mas na época ali, até o fato de eu perceber isso, falei: "Caramba, eu tô indo muito bem", porque quando você não tá bem da cabeça, tudo é uma luta, né. E aí eu fui parar pra perceber quais eram esses momentos que eu estava me sentindo perdida, e eu percebi que era muito do lado da a questão empreendedorismo mesmo. Então a parte criativa, eu estava me dando bem, sabe. "Ai, eu quero ter ideias pra conteúdos, eu quero saber o que que eu posto, eu quero saber como que eu faço, eu quero saber o que que eu coloco nos stories". Eu conseguia, fazer a cliente que já estava comigo, que já me conhecia, conseguia passar essas coisas pra ela. Mas a questão é, ela me indicava pra alguém, essa pessoa chegava. Quais são os processos que eu tinha que ter com essa pessoa? Por qual jornada eu tinha que guiar essa pessoa para que ela começasse a confiar no meu trabalho e aí fechasse? Qual o modelo de proposta ideal que eu tinha que ter para poder passar para a pessoa qual era o preço daquilo? Como que tinha que ser o contrato? Tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado nesse processo que eu tô meio que queimando meu filme, eu não sei? Então, tipo, eu era muito, muito, muito perdida nessas questões totalmente focadas ali na parte de estrutura de você ter uma empresa. Eu me sentia como se eu fosse uma criança de 3 anos que estava tentando ter uma empresa, sabe, tipo, você não conhece os termos, você não sabe o que fazer, você não sabe por onde buscar, você não sabe literalmente nada de nada, de nada, porque nunca na sua cabeça passou a ideia de que você ia estar trabalhando com aquilo, então você não teve preparação nenhuma. E eu também não tinha pessoas em volta de mim que tivessem dispostas a me ajudar nisso, a me instruir de alguma forma. E eu tô falando isso porque eu tinham pessoas que sabiam do que elas tinham experiência naquilo, entendeu. Mas eu não tive ajuda, eu não tive auxílio, eu não tive, com quem poder contar. Então eu era muito perdida e obviamente isso acaba com a sua saúde mental. Então o que que eu fiz? Eu listei todos esses pontos que eu me sentia perdida, e mesmo às vezes não sabendo o termo certo, não sabendo exatamente o que que eu estava sentindo, o que que eu estava pensando, eu só colocava: "Ai, dificuldade na coisa tal, no momento que acontece coisa X", entendeu. E aí, a cada dia ali que eu estava no meu processo de estudar sobre marketing digital, sobre marketing de conteúdo, sobre estratégia, planejamento e blá-blá-blá, eu também incluía esses pontos que eu estava me sentindo muito perdida. E se por um acaso falando isso, que tipo, ai, eu listei os pontos que eu me sentia perdida e eu fui estudar sobre eles, eu fui pesquisar sobre eles. Se por um acaso isso parece algo simples ou fácil de fazer, eu já quero, falar pra vocês que não é. É claro que para algumas pessoas pode ser uma coisa mais fácil, outra coisa mais difícil, mas pra mim todo esse processo foi muito, muito complicado. E se vocês descerem o feed da Anyway lá um pouquinho, vocês vão perceber que no ano passado, em agosto de 2024, eu fiz uma série de vídeos comemorando os 6 anos do Anyway, e aí todos os vídeos eram relacionados a alguma coisa sobre esses 6 anos, sobre o processo desses 6 anos. E aí um dos vídeos é reagindo aos modelos de proposta, 6 modelos de propostas que a gente já teve. E você vê que tipo assim, de um para o ai, da proposta um para a proposta 2 já tem uma melhora. Só que ainda estava muito ruim, ainda estava muito cru, porque, você não é só você entender onde você tem que melhorar, você tem que entender o que que você faz, como você faz, que recurso que você precisa para melhorar naquilo. Então foi um processo doloroso, foi um processo lento, mas fico muito feliz de não ter parado no meio do caminho. E eu não tô falando dessa questão de ter sido doloroso, ter sido lento ou qualquer coisa assim, pra desencorajar de alguma forma não, tá, gente. Tô literalmente mostrando pra vocês que, você saber que o problema existe e reconhecer que o problema existe realmente é o primeiro passo, mas isso não é suficiente pra resolver o problema completamente. Então a gente realmente precisa se esforçar ali nas coisas pra que elas comecem a dar algum resultado, para que elas cheguem no modelo ideal. E que eu digo ideal não quer dizer perfeito. Depois do primeiro episódio, eu não posso mais ficar falando de coisa perfeita, não. Mas no sentido de, se a síndrome da impostora estava acontecendo também porque eu era ruim naquilo, a gente precisa também enxergar uma melhora para que esse sentimento de você não é bom o bastante vá embora também. Então, eu acho que é válido dizer que não é um processo instantâneo. Ah, é agora que eu entendi que eu tenho dificuldade nisso, vou fazer aqui uma pesquisa, vi uma resposta sobre, agora tá tudo resolvido. Não é, você também precisa trabalhar em cima daquilo e espero que nas questões de vocês, porque aqui eu tô listando todos esses pontos focados em empreendedorismo, porque elas eram as minhas questões, mas para vocês podem ser pontos completamente diferentes. Pode ser que alguém aqui esteja vendo e é criativo no sentido de ser um artista, mas não tem ali o pezinho no empreendedorismo, então as questões que estão passando na sua cabeça são completamente diferentes. Mas mesmo assim, depois de reconhecer o problema,
o próximo passo é trabalhar em cima dele, e isso, na maioria das vezes, é uma coisa demorada. E claro, uma coisa que é válida ser mencionada agora, que não era um recurso disponível em 2018, é a questão da inteligência artificial. Não tô falando de forma nenhuma, pelo amor de Deus, pra vocês irem estudar no ChatGPT, tá? Porque, pelo amor de Deus, até porque tem uma faixa que a maioria das pessoas não lê, mas tá escrito que ele pode errar. E já foi provado, eu mesmo já vi isso, ele passando umas mentiras por ali. Mas a questão é, você consegue buscar direcionamentos. Você pode explicar pra ele de um jeito que você não conseguiria jogar no Google, que foi na época o que eu tive que fazer. Ai, dificuldade na coisa tal, tal e tal, até ver que existe algum artigo, algum vídeo que tá falando daquilo que tá acontecendo. No GPT você consegue mandar um áudio, explicar o que tá acontecendo, e ele vai te indicar um canal de uma pessoa, ele vai te indicar um curso, ele vai te indicar algum tipo de recurso para você poder ter aquela resposta, né. Então isso é um avanço absurdo, e eu acredito que é super válido usar tudo que tiver ao seu alcance, e se você tiver como investir, melhor ainda. Então vai atrás de coisas ainda mais avançadas e humanas para que você consiga essa ajuda também em todo esse processo. E, apesar desse episódio estar parecendo um pouquinho educacional, né, que eu contei uma história para vocês e tô listando pontos de solução, eu acredito que é muito válido falar sobre a questão do ego. Porque, assim, síndrome da impostora é uma coisa extremamente negativa e que ela atrapalha a nossa vida. Ponto final. A questão é que, o que que vocês acham que é mais fácil do nosso ego reconhecer? É mais fácil ele reconhecer ou ele aceitar a ideia de que você tá com a síndrome da impostora, ou seja, você é boa naquilo, só que você não tá reconhecendo, você tá com algumas questões, você não tá conseguindo ver isso? Ou você acha que é mais fácil o seu ego acreditar de que você é ruim em algum ponto e você ainda tem uma longa jornada de melhora naquilo? Machuca o ego, né, você olhar e falar, tipo assim: "Caramba, eu sou ruim nisso aqui". E quanto mais importante aquilo for pra você, mais vai machucar você reconhecer que você é ruim naquilo. "Como assim eu gosto tanto disso aqui e eu não sou boa?". Então é muito difícil. Eu acho legal a gente falar dessa parte do ego, até porque de todas as vezes que eu vi alguém mencionando, talvez até tenha, tá, esse conteúdo só não chegou até mim. Mas de todas as vezes que eu vi alguém mencionando sobre síndrome da impostora, sobre até esses conteúdos que são mais rígidos na forma como eles ensinam alguma coisa, falando: "Não, vai estudar, melhora, tá sentindo que não tá bom, então estuda e blá-blá-blá". Eu nunca vi ninguém mencionando esse ponto, né, porque, como eu disse pra vocês, naquele momento da minha falta de recursos, mas precisando resolver a situação, o que eu decidi é: eu vou abraçar as 2 questões como uma verdade absoluta, né. E uma delas foi um pouco mais fácil, mais ou menos, digamos assim, que é essa questão da síndrome da impostora, porque aí eu enxerguei, pelo menos no meu caso, tá, gente, talvez seja diferente pra vocês, mas no meu caso, eu consegui enxergar mais fácil o que que eu posso fazer pra que eu me livre dessa síndrome da impostora, do que as soluções que eram pra resolver o fato de eu estar enxergando que eu era ruim naquilo, que eu não sabia o suficiente pra eu estar atendendo clientes. Porque mesmo que eu tivesse trazendo resultado para o meu perfil, o perfil eles em si têm outra comunicação, eles em si têm um nicho completamente diferente e estão falando com um público completamente diferente. Então não é só você saber ali criar o conteúdo, se você não saber transmitir para o público certo, comunicando da forma certa, você também não vai ter resultado, entendeu? E mesmo que eu não soubesse usar esses termos que eu tô usando agora e não tivesse nem, sei lá, 10% do conhecimento que eu tenho hoje em dia, depois de quase 7 anos do Anyway, eu sabia que eu ainda tinha muita coisa para aprender para que eu estivesse apta a estar atendendo essas pessoas, né. Então, para o lado do nosso ego, é muito mais fácil a gente reconhecer, a gente aceitar uma síndrome da impostora do que aceitar que a gente é ruim em alguma coisa. É uma situação muito complicada. E nesses quase 7 anos de Anyway, a gente já teve alguns clientes bem problemáticos, bem complicados, assim, de lidar, principalmente antes de a gente começar a trabalhar posicionamento. Isso não resolve tudo, mas resolve a maioria das coisas, tá? Então já fica aí também, a gente pode trazer depois um episódio só falando de posicionamento digital e a diferença que se faz. E uma das coisas mais complicadas que eu já tive que fazer em relação a esses clientes problemáticos foi ouvir em algum momento, assim, principalmente na hora que a pessoa tá,
finalizando ali, "Ai, não vou mais trabalhar", ou teve alguma questão mais complicada, a pessoa tá no meio de um discurso grosseiro, mal educado e, na maioria das vezes, injusto, e eu tá ali tendo que ouvir todas aquelas coisas, mas depois eu também consegui pegar esse ego tão complicado de lidar, colocar ele de lado e falar, tipo assim: "Tá, desse monte de baboseira que eu ouvi, tem alguma coisa que é verdade? Tem algum ponto que, tipo, caramba, eu errei e eu preciso melhorar?" Porque se na época que o Anyway, ele ainda não era, eu não tinha nem esse nome e eu achava que era algo temporário, eu já estava querendo melhorar pra eu poder fazer ali o melhor que eu podia naquele momento, mesmo sendo na minha cabeça temporário, né. Imagine hoje em dia, com a empresa chegando a 7 anos, né. Que também não adianta a gente falar mal de perfeccionismo, né, que nem foi no primeiro episódio, ver que é algo ruim e o quanto que isso atrapalha a nossa vida e tal, 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 e depois a gente se colocar numa posição de o alecrim que nunca erra, né. Nunca faz nada de errado, nunca precisa melhorar, ai, sempre perfeito. Não existe, a gente sabe que perfeição não existe, então a gente também tem que colocar o nosso ego de lado nesses momentos, né. E aí isso quando a gente começa a trabalhar esses pontos do ego, fica mais fácil também nessa questão de tá, nesse momento aqui é síndrome da impostora, ou tem um ponto aqui que eu preciso melhorar e ele tá pegando mais do que os outros, porque é uma coisa importante, sabe? Se a gente já aceita que a perfeição não existe, que a gente não é perfeita e que a gente vai errar, quando essa sensação de eu preciso melhorar nisso aqui chega, é um pouquinho mais fácil de lidar do que era no começo, né, no meu caso, do que era há quase 7 anos atrás. Uma coisa que eu nem tinha anotado aqui, né, todo episódio eu sempre faço umas anotações do que eu quero falar, mas eu nem tinha anotado esse ponto e eu acho que é muito válido falar, é que quando eu soltei o primeiro episódio, e eu perguntei pra vocês: "Não, eu quero saber o que vocês acharam, quero, né, quero comentários", e eu recebi um comentário, se eu não me engano, eu cheguei até a postar nos stories, não lembro, mas enfim, a pessoa estava falando que ela acredita que os temas que foram colocados ali no episódio de perfeccionismo ajudam muito pessoas que estão começando na carreira, né. E aí foi falei: "Sim, não só pessoas começando na carreira, mas começando um novo projeto", mas eu também tenho total consciência de que pessoas mais nova, não é nem novas, mas eu acho que alguém de, vamos supor, 40 a mais, a pessoa já tá lidando com questões diferentes. Ela já tá ali com um momento da vida dela diferente, onde ela já se desapegou muito mais de perfeccionismo. Então eu entendo que aquele episódio e este podcast no geral, ele também já está pelo tipo de fala e os assuntos que estão sendo trazidos, ele tá direcionado para um público mais específico. Porém, esse assunto de síndrome da impostora, eu acredito que ele sai dessa bolha, desse limite de idade. Uma coisa que eu já vivenciei muito foram grupos de mulheres, aí eu já não posso dizer de homens, tá? Isso eu nunca vivenciei, mas mulheres sim, 40 a mais mesmo, e a conversa entre elas, seja mudança de carreira, seja alguma coisa que aconteceu, maternidade pela primeira vez ali, sempre tem essa coisa do eu não sou boa o suficiente, eu não estou pronta o suficiente, eu ainda preciso aprender coisa tal, fazer coisa tal, melhorar coisa X. Então, eu acredito que é muito geral, principalmente para mulheres, essa questão de você chegar num momento de eu tenho coisas para melhorar, porque essas coisas estão atrapalhando a minha vida. Então eu não posso lançar o projeto tal enquanto eu não aprender outra coisa. Às vezes a pessoa tem 3 graduações, tem um currículo, assim, de páginas, e a pessoa tá achando que ela ainda tem coisa pra melhorar antes de ela soltar. E nisso a gente junta ali a questão do perfeccionismo junto com a questão da síndrome da impostora, né. E claro, ao mesmo tempo, a gente pode considerar, depois de tudo que eu falei aqui, que talvez a pessoa realmente tenha coisas pra melhorar antes que aquele projeto que ela esteja colocando esteja no momento certo. Mas aí a gente volta para as questões do episódio passado, pra questão de você enxergar o momento que você tá, coloca para o mundo e vai melhorando depois daquilo. No geral, gente, vamos resumir? Você pode fazer terapia? Faça. Porque não tem como falar que não iria ajudar, sabe. Em vários momentos eu falei aqui pra vocês que eu não tinha, com quem conversar, eu não tinha com quem buscar, uma ajuda fora
da minha cabeça com tantas vozes, com tanta ansiedade, com tantos problemas, tantas questões pra poder estar lidando, eu não tinha quem alcançar naquele momento. Se você pode fazer terapia, a sua resposta tá ali, entendeu? Vai te dar recursos muito mais aprofundados até do que eu tô mencionando aqui com vocês. É claro que foi o que eu falei, aqui não é um podcast de psicologia, então é uma conversa. Espero que agregue coisas na vida de vocês, mas no geral é uma conversa. E se você pode fazer terapia, faça. Agora, se você não pode fazer essa terapia por qualquer motivo que seja, porque eu já vi muita gente falando, não, tem no SUS, então qualquer pessoa tem acesso. Não tem não, não vem com essa graça. Não vou entrar aqui de forma aprofundada, mas não é assim que funciona, tá? Então vamos ter um pouquinho de noção e entender que não é acessível pra todo mundo. E se você é uma dessas pessoas, mas você tá passando por essas questões, de tipo, seja o perfeccionismo, seja a síndrome da impostora, ou seja porque realmente você tem pontos pra melhorar e você não consegue fazer essa terapia pra poder te ajudar, eu sinto muito. Espero de verdade, mais uma vez, que esse episódio agregue alguma coisa na sua vida. E eu espero que te dê a sensação do que de você saber que você tem o que eu não tive naquela época, que é alguém pra conversar, entendeu? Então, se você se sente dessa forma e obviamente você se sente confortável pra poder abrir falando que você tá se sentindo dessa forma, acredito que seria muito legal ter esse tipo, essa sensação de comunidade, sabe? De poder conversar e comentar, acho que é a forma mais fácil de deixar nos comentários mesmo, falando que você tá passando por coisa tal, porque às vezes só a sensação de eu não estou passando por isso sozinha, não sou só eu que estou me sentindo um lixo no mundo e todo mundo é incrível e só eu não presto e só eu não consigo e só eu blá blá blá, já ajuda muito. Vocês não estão sozinhas, já é um grande avanço, né, pelo amor de Deus. Bom, esse é o fim desse episódio, então agora eu vou fazer as indicações pra vocês, que vai ser a tradição de todo fim de episódio, né. Eu sou alguém, acho que eu mencionei isso no episódio 1, muito conectada com música, gente, muito, muito, muito. Tem acho que qualquer coisa que você mencionar na vida, eu tenho uma música que representa aquele momento. Então eu acredito que grande parte das indicações que eu trouxer pra vocês, muito acima de série, de filme, de qualquer coisa, vai ser focada em música. Então, nesse episódio aqui, eu tenho 2 indicações e as 2 são músicas, tá? A primeira, eu acho que é difícil alguém não conhecer, que é Jealousy, Jealousy, da Olivia Rodrigo. Sinceramente, eu não gosto dessa música. Eu gosto muito do álbum inteiro e eu não gosto desta música em específico, mas é por causa do arranjo, tá? Só que eu estou indicando ela pra vocês por conta da letra, porque ela é uma letra extremamente fácil de se identificar, infelizmente, tá? Porque ela fala de coisas ruins, mas ela foca nessa questão de se comparar com outras pessoas e como você se sente em relação a essas comparações. E a outra indicação é More Like You, da Orla Gartland. Ela é do mesmo jeito que a Olivia Rodrigo todo mundo conhece, a Orla ninguém conhece, tá, gente? Conheci ela por conta de. Ela faz parte da trilha sonora de Heartstopper, que eu amo. E gostei muito de uma música, fui ouvir toda a discografia dela. E todas as músicas dela têm questões emocionais e psicológicas que são tratadas ali com uma seria qual seria a palavra? Uma sensibilidade absurda. E ela coloca as coisas em certas palavras, assim, que realmente mexe muito comigo. Então, nos últimos 2 anos, ela é a minha artista mais ouvida no Rapid lá do Spotify. Então, eu sugiro que vocês ouçam essa música, principalmente prestando atenção na letra. Se você não fala inglês, busca a tradução, porque vale a pena. É uma música muito boa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Quero que vocês fiquem me dizendo o que vocês estão achando. Vocês querem que o episódio seja mais curto, que ele seja mais longo? Vocês esperavam possivelmente uma abordagem diferente? Eu quero saber o que vocês estão achando, né? Depois de 5 meses preparando isso, eu preciso ouvir vocês. Então é isso. Obrigada e. Até a próxima.